Radionovela O Amor Salva, capítulo 10. Venha, Cris, acabou o sofrimento. Eis aí a sua Camille, hoje uma outra mulher que no decorrer das décadas soube sublimar a paixão impossível de outrora, que reacendeu sua chama no calor da juventude, adormecida pela passagem dos evos. Porém, ela também dedicou a sua vida em prol dos necessitados, assim vocês desfizeram vínculos perniciosos que os atavam, perpetuando apenas os sentimentos puros e nobres que os unirão por todo sempre. Através da verdadeira doação de si mesmo, é possível a conquista da paz de espírito. Venha, Cris, você merece descansar e se refazer. Sem dar conta de que eu já não estava mais naquela cama, onde jazia meus restos mortais inertes, ainda recebendo o carinho e as lágrimas de Camille, caminhei a passos trôpegos em direção à minha eterna avó, que me abraçou com tanto amor, que minha alma aquietou, sendo uma infinita paz. Adormeci. Acordei muito tempo depois. Estivera sonhando? Pensei, Camille? Sonhei que irmã Angelina era Camille. Ela estava bem mais velha, ainda dona de rara beleza, mas adquirira uma serenidade imensurável no olhar. Entretanto, quando olhei à minha volta, intrigado notei que tudo havia se modificado. Aquele ar meio fétido do leprosário dava lugar a uma brisa leve e aromática, que balsamizava meus pulmões. Observei que eu estava alojado em um ambiente luminoso, limpo, muito simples, mas extremamente aconchegante. Em meio às minhas descobertas e constatações, a porta se abriu e surgiu uma gentil enfermeira. Bom dia, Christopher. Vejo que acordou disposto. Isso é muito bom. Após breve diálogo, compreendi que eu havia me despojado das vestes carnais e, milagrosamente, estava são. Minhas mãos estavam perfeitas. Eu sorri aliviado. Afastei rapidamente o alvo lençol que me cobria e, surpresa, meus pés estavam intactos. Uma alegria imensa invadiu meu peito. Perguntei então à amável enfermeira que observava minhas descobertas. Enfermeira, eu morri? Eu estou no mundo dos mortos? É isso? Não, Christopher. Você não morreu, porque, veja, está falando comigo. Você apenas deixou a matéria cansada e destruída. Agora poderá usufruir de vida plena. Uma explosão de contentamento invadiu-me. Eu quis levantar e sair saltitante, porém a doce enfermeira, lendo meus pensamentos, identificando meus anseios, ponderou. Ainda é cedo, Christopher. Você necessita do repouso necessário para a devida reparação das energias comprometidas pelo sofrimento causado pela doença atroz e também pelos reveses que lhe marcaram a última existência terrena. E Camille? Eu não sonhei. Irmã Angelina era mesmo Camille? Eu estou muito confuso ainda. Eu não consigo definir direito o que é realidade e o que é fantasia. Tudo tem o seu tempo certo. Você tem sede? Tem fome? Aos poucos fui me situando na nova realidade. Louise me visitava a miúde, colocando-me a par do novo ambiente. Logo pude sair e conhecer os arredores daquela casa de recuperação de recém-desencarnados. Aproximadamente após um ano, estava eu deixando aquele abençoado lugar, indo residir em colônia de reequilíbrio e estudo. Louise não pôde ir comigo, já que pelo seu grau evolutivo residia em outra casa sideral. A nova colônia que iria me abrigar chamava-se Samaritana. Lá pude elucidar muito dos meus questionamentos. Estudei, trabalhei junto àqueles que, pela sua inabilidade em lidar consigo próprio e suas mazelas, haviam outrora cometido suicídio, e
após o longo estágio no Vale dos Suplícios, procuravam agora a recuperação dos seus corpos espirituais e da sua saúde emocional. No contato diário com esses irmãos, intimamente interrogava-me onde estariam meus pais e também o Lorde, meu avô. Numa das visitas de Louise, que eu já aprendera a olhar como minha irmã, sendo que aquela figura de avó desvanecia no tempo, ela me perguntou: O que lhe aflige? Parece-me muito angustiado. Ah, minha amiga, realmente algo me aflige o coração. Aqui tem tudo o que necessito para viver em paz, mas Mas ainda falta algo, não é, Cris? Scarlett, Antares e o Lorde? Sim, minha amiga querida. Ainda que não saiba mais de Camille, ela não me preocupa. Apenas a saudade me machuca. No entanto, tenho um vazio dentro de mim com relação a esses 3 seres. Por quê? Porque laços muito fortes atam todos nós a um passado sombrio de crimes cometidos por desenganos, causados por excesso de sede de poder, pelos descaminhos da vaidade, pelos labirintos do egocentrismo e da indiferença, pela dor alheia. Agora que você já está liberto de certas amarras, sente que é necessário ajudar na recuperação desses nossos irmãos, para que consigam caminhar livremente. O que eu posso fazer por eles? Eu sinto que preciso ajudá-los, mas como? Se não tenho a menor ideia onde encontrá-los? Eu tenho imensa saudade de minha mãe. Onde estaria ela? Foi então que Louise me explicou que minha mãe ainda se debatia no astral inferior, buscando incessantemente sair da mata que um dia nos abrigara. Meu pai fora aprisionado. Ela se fixara naquele episódio e ansiava voltar a viver com meu pai. Odiava o Lorde. Por conta desses sentimentos nefandos, estava no mesmo lugar há quase 70 anos, presa em suas próprias cadeias mentais. Seu pai, que foi o filho que deixei de criar, também está no submundo das trevas, atado ao ódio pegajoso que o uniu ao seu próprio genitor, embora desconheça esse detalhe. Procure incessantemente por Scarlett e por você, ao mesmo tempo em que se prende ao lodaçal da vingança contra Albert. Infelizmente, meu filho não deu um só passo em direção à sua libertação. Mas você, Cris, poderá me ajudar a salvá-los através do sentimento puro que nos une. Há tempos, faço constantes excursões às regiões sombrias na vã expectativa de clarear a mente de Antares e também de Albert, que foi meu esposo, pai de Camila lá na Grécia Antiga. Visito também Scarlett, mas ainda não obtive êxito com nenhum deles. Os sentimentos inferiores são perversas e potentes algemas que prendem as criaturas aos seus próprios delitos. Poderia acompanhá-la numa dessas excursões? Sim, já estamos providenciando sua ida até os 3. Porém, será necessário que mantenha a higiene de seus pensamentos para garantir a profilaxia dos sentimentos que povoam seu coração. Não é nada fácil adentrar ao mundo abismal daqueles que ainda se debatem nas suas vilezas. Por ora, estude, trabalhe, mantenha-se em prece, se prepare. Daquele dia em diante, passei a me dedicar com amor fraternal intenso aos recém-chegados dos postos de socorro. Eram muitos irmãos ainda confusos, com sentimentos e emoções oscilantes, que dificultava a total recuperação. Assim, seguia a vida após a vida. Camille, eu não a esquecera. Gostaria muito de obter notícias, mas meus sentimentos por ela mudaram por completo. Agora,
A amava demais, mas com intenso carinho a uma irmã ainda na infância. Eu estava curado da paixão desenfreada. Na próxima oportunidade, iria falar com Louise quando eu poderia descer à terra para visitar a minha doce irmã Camille. Um dia, inesperadamente, recebi uma mensagem de Louise. Era para eu estar preparado em dia e hora aprazada, pois ela, com um grupo de amigos, iria me buscar para acompanhá-los em excursão às regiões mais densas, em busca de minha mãe. Exultei de alegria. Iria rever Scarlett. Conseguiria enfim cortar suas amarras e retirá-la de seus próprios pesadelos? No dia escolhido, eu estava muito ansioso. No horário pré-estabelecido, lá estava ela, Louise, com um grupo de simpáticos espíritos que nos aguardavam no portão central da colônia. Bem-vindo, Christopher! Esses são nossos amigos, nos ajudarão na excursão. Você está preparado? Você precisará trabalhar muito bem as suas emoções. Como marinheiro de primeira viagem, assegurei que estava muito bem preparado. Seguimos por meio de uma máquina de locomoção, naquela época, muito estranha para mim. Eu nunca havia visto nada ao menos parecido. Apenas sei que entramos, nos acomodamos e o veículo partiu em velocidade inimaginável. Mas era interessante que, não obstante a velocidade, era como se flutuasse no ar. Em pouquíssimo tempo, o diferente meio de transporte estacionou lentamente e as portas se abriram automaticamente. Foi o meu primeiro susto. O ar, eu não conseguia respirar. Fique calmo, Cris. É assim mesmo. Falta-nos o ar. Concentre-se em prece para poder resistir. Uma senhora que nos acompanhava, de cabelos muito alvos, trazendo em sua fisionomia uma paz interior contagiante, oferecendo-me o braço, falou: Venha cá, meu caro, apoie-se em mim. O Senhor se sentirá mais seguro. Eu sou Abigail e todos nós estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a sua mãezinha. Obrigado, senhora Abigail. Para mim, tudo é muito novo e diferente. Cris, agora nós todos vamos volitar para que as energias deletérias não nos alcancem. Vamos o quê? O Senhor Christopher ainda não teve a oportunidade de ver alguém volitando, Louise. Vamos ensiná-lo. Cris, você precisará apenas acionar o pensamento e sua vontade em querer voar, ou seja, volitar. Você deverá apenas segurar-se em Abigail e em mim, fechar seus olhos, pensar firmemente em querer sair do chão e pairar no ar. Vamos precisar disso para atravessar o Vale Negro, zona muito trevosa, para alcançar onde se fixou a mente de Scarlett. Na verdade, eu estava meio aturdido com a falta de ar puro e a necessidade de me concentrar para tal volitação. Louise e Abigail seguraram em minhas mãos e fomos andando por alguns minutos, adentrando em uma zona muito esquisita, com muitas pedras. À medida que íamos caminhando, a escuridão ia se intensificando. Fiquei admirado, pois ambas as senhoras e os demais que nos acompanhavam ergueram suas destras e das palmas de suas mãos saíam feixes luminosos de cores claras, quais lanternas coloridas que iluminavam o áspero ambiente. Chegamos, enfim, próximo a um abismo. Lá paramos e vi que alguns deles já se elevavam no ar com a maior tranquilidade. Louise deu sinal com a cabeça que iríamos volitar. Fechei os olhos, concentrei e não saí do chão. Vamos tentar mais um pouco. Não se desespere, precisa se entregar e confiar. Seu corpo é fluídico, não tem o peso da matéria e não estamos presos na lei da gravidade.
confie. Não podemos perder mais tempo. Feche os olhos, Sr. Christopher, enquanto atravessamos o Vale Negro, pois os sentidos podem lhe trair a concentração. As duas damas se aproximaram de mim e fizeram com que nelas eu apoiasse meus cotovelos. Fechei os olhos e entreguei-me com toda a vontade do mundo em volitar. Por incrível que pareça, eu já estava flutuando. Senti o ar um pouco menos pesado, um vento leve na atmosfera. Mas, de repente, vigilante, eu abri os olhos. Instintivamente olhei para baixo. Lá estava o Vale Negro, onde muitos e muitos irmãos de formas dantescas se arrastavam no barro, na lama, como se fossem répteis. Aquela visão me desconcertou de tal maneira que imediatamente eu caí. Porém, Louise e Abigail, que estavam muito atentas, perceberam o meu deslize e me seguraram firmes. Paramos em uma rocha. Os outros vieram em nosso socorro. Não se entristeça, Sr. Christopher. Isso pode acontecer. O Senhor ainda precisa de mais preparo para enfrentar as regiões sombrias. Saíamos daquele lugar com a ajuda de todos, que literalmente me carregavam enquanto eu volitava. Eu estava muito envergonhado. Chegamos até o veículo que nos aguardava e retornamos para a Samaritana. Eu voltei muito acabrunhado, sem dar uma palavra. Quando chegamos, Louise procurou conversar novamente comigo. Cris, não se sinta fracassado. Você foi muito corajoso. Agora não poderá desistir. Scarlett precisa de seu amor para acordá-la do pesadelo em que vive. Diga-me, Louise, como poderei me preparar devidamente para enfrentar as sombras e tirar minha mãe de lá? Existe um manual de luz que você deve seguir. É o Evangelho do Senhor Jesus. É matar o homem velho que ainda vive em você para adquirir a fé robusta, serenidade, autoconfiança, humildade, paciência, generosidade, gratidão e paz, desenvolvendo a fraternidade e o verdadeiro amor incondicional para poder enfrentar todo e qualquer desafio. Em menos de um mês eu pedi e fui transferido para trabalhar num dos postos de socorro junto à costa. E dessa maneira, receber e tratar daqueles irmãos que haviam desencarnado em intenso sofrimento. Era um lugar de acidentados, flagelados, atormentados, oprimidos por toda sorte de violência que foram vítimas. Eu necessitava muito dessa chance, a fim de desenvolver o amor.